Isso aí, sempre com assuntos importantes, né? Olha só, gente, hoje é o Dia Nacional do Cego. A data foi criada com a finalidade principal de diminuir o preconceito e a discriminação. Vamos falar então sobre os direitos e as dificuldades enfrentadas pelos cegos no dia a dia, conversando ao vivo com o diretor de Relações Públicas da Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás, o Alisson Azevedo, que já está aqui com a gente. Bom dia, Alisson. Bom dia, Wilker. Bom dia, Marina. Muito prazer estar aqui falando com o telespectador, com a telespectadora da TV Pai Eterno. Alisson, hoje é o dia, então, né, da pessoa com deficiência visual. Eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a importância. Qual a importância da gente ter uma data como essa para falar, chamar a atenção para esse assunto? Olha, Wilker, é um dia importante para nós podermos dar visibilidade ao modo de vida de uma pessoa com deficiência visual para a sociedade. Muitas vezes, por desconhecimento, as pessoas não conseguem supor o que uma pessoa com deficiência visual possa fazer, que ela pode ter uma vida muito parecida com a vida de todos nós, uma vida ali, o cotidiano de estudo, de trabalho, de construir família. Então, esse dia é muito importante para a gente dizer isso para as pessoas, que as pessoas com deficiência visual, se for dada a elas oportunidade e principalmente se elas conviverem com toda a sociedade, tem uma vida cotidiana muito, muito parecida com a de todos os telespectadores e telespectadoras que estão nos assistindo. Certo, Alisson, bom dia para você, muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre os graus da deficiência, né? Quando a gente fala de deficiente visual, a gente fala das pessoas que não têm nada de visão ou tem aqueles graus também que são considerados, que fazem parte aí desse grupo de pessoas com deficiência? Marina, hoje nós temos pessoas com deficiência visual cegas, totalmente cegas, e as pessoas que têm baixa visão. A baixa visão é uma deficiência na qual a pessoa tem um pouco de visão, mas não é o suficiente para dizer que ela tenha uma visão total. Então, ela enxerga, mas enxerga pouco. Essa é a diferença. Então, não é somente o cego. Por isso, não se pode dizer que é apenas o dia do cego. É o dia da pessoa com deficiência visual. Tanto a pessoa cega, quanto a pessoa que tem a baixa visão, que consegue enxergar, mas não consegue enxergar, não consegue enxergar totalmente, mas também não é cega totalmente. Tá explicado, Alisson. Agora eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre as principais dificuldades, as principais barreiras enfrentadas por pessoas com deficiência visual na atualidade. Tem a ver ali com preconceito, tem a ver talvez com a falta de estrutura, como que é isso? Olha, primeiro, Wilker, eu acho que é importante dizer assim, que nós estamos num mundo melhor do que há 50, 100 anos para as pessoas com deficiência visual, tanto para as pessoas cegas quanto para as pessoas com baixa visão. Muitas ferramentas e tecnologias vieram para facilitar a vida de quem não enxerga ou de quem não enxerga pouco. E aí eu posso citar desde a bengala branca para a pessoa cega, a bengala verde para a pessoa com baixa visão, o sistema Braille, que veio ainda no século XIX, mas que hoje está aí nas caixas de remédio e até de perfumes, de produtos cosméticos daquela marca famosa, que tem o Braille na caixinha, é muito importante para nós, né? O celular também, o uso do celular pelas pessoas com deficiência. O celular permite tanto a ampliação das imagens, se você quiser aumentar o tamanho da letra, por exemplo, para quem tem baixa visão, e ele tem também um software que eu posso usar o celular e eu vou digitando ali, ele vai falando para mim o que eu estou fazendo. Então eu consigo utilizar o WhatsApp, Facebook, YouTube, tudo pelo celular. Então, eu queria falar primeiro disso para as pessoas poderem compreender o que é possível fazer nesse mundo, né? Desse mundo atual. E aí, onde é que entram as barreiras? Elas entram
na má qualidade, por exemplo, das vias, das calçadas, muitos sites de internet, eles não são acessíveis. Então, se eu quero fazer uma compra e não consigo fazer, porque esse site ele tem muitas imagens, e aí eu não consigo com o meu celular, por mais que ele tenha o recurso, eu não consigo fazer essa leitura. Né? Essa é uma barreira. Mas a principal barreira é a barreira do preconceito. Você que está em casa, sabia dessas informações que eu estou dizendo? Você consegue conviver com uma pessoa com deficiência visual ou cega, sem olhar para ela e dizer assim, nossa, coitadinho. Isso é uma coisa, é o preconceito. Né? Eu estou dando um exemplo bem claro aqui para o nosso telespectador, porque ele vai sair dessa entrevista e vai falar assim, não vou fazer mais isso, ou não vou mais deixar o meu amigo, o meu vizinho fazer isso, porque não é legal. Entendeu, Wilker? Por isso que eu estou sendo bem claro aqui com você. Certo, Alisson. Agora, em relação a essa questão do preconceito, como é que é na parte do mercado de trabalho? Né? Como é que as empresas recebem as pessoas com deficiência visual? Elas estão preparadas? Tem ainda uma barreira muito grande para esses profissionais que são deficientes visuais conseguirem uma colocação aí que merecem, que são capacitadas, né, no mercado de trabalho? Ainda acontece muito? Olha, eu acho que primeiro o preconceito ele vai funcionar mais ou menos do mesmo jeito em escala maior, né? Ele acontece por desinformação, ele acontece por a pessoa não conhecer toda a realidade, e aí esse preconceito que vem desde a infância da gente, desde a casa da gente, ele acaba indo também para os ambientes de trabalho, de estudo. O que aconteceu muito importante no início da década de 90 foram as cotas para pessoas com deficiência. Primeiro, aliás, já na Constituição, as cotas para pessoas com deficiência no serviço público, que possibilitaram a entrada de muita gente no setor público, são a chamada cota constitucional. Depois, vieram as cotas na iniciativa privada, e aí as pessoas com deficiência puderam acessar também o mercado de trabalho nas empresas privadas. Por que eu digo que puderam acessar? Porque antes as empresas não contratavam, simples assim. Não havia a contratação de pessoas com deficiência. Com as cotas, essas contratações começaram a acontecer. O que nós vemos agora principalmente com a alta do desemprego, a economia do país está num período muito ruim, a gente vê que as oportunidades, mesmo com as cotas, vão minguando, e uma tentativa muito grande de acabar com essas cotas, porque as empresas ainda têm a ideia de que contratar pessoa com deficiência custa caro. Então, eu acho que nós temos um desafio grande, e esse espaço aqui é muito importante, esse espaço de televisão, esse espaço de comunicação com as pessoas, de dizer, olha, nós precisamos ter as pessoas com deficiência, agora em todos os espaços de convivência. Nós não vamos ter pessoas com deficiência na empresa se a gente não tiver na escola, se a gente não tiver na universidade, se a gente não tiver domingo na igreja, e todo dia na igreja, todo dia que tiver a missa, a atividade na igreja, no grupo de jovens, no grupo de idosos, precisa ter a pessoa com deficiência sendo tratada com oportunidade e convivência. São essas duas palavrinhas, Marina, que vão gerar a inclusão. Não adianta eu cobrar da empresa se eu não fizer o meu papel como cidadão, como cristão, enfim, no dia a dia, para ter essas pessoas convivendo conosco. Certo, eu acho que a informação é fundamental, né, nesse processo todo. Alisson, eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente, para quem está em casa, como que deve ser, então, a lida das pessoas com as pessoas ali que têm deficiência visual. Por exemplo, como oferecer ajuda para atravessar uma rua, para fazer alguma determinada atividade, por exemplo. Wilker, da maneira mais simples possível. Como oferecer ajuda? Toca no braço da pessoa, não tenta carregar não, hein? Toca no braço da pessoa e diz assim, aceita ajuda? Pergunta, você aceita ajuda? Como posso te ajudar? Também é uma boa pergunta. Isso é muito importante, esse contato inicial. A gente saber que a gente não sabe é muito importante. Olha, eu não sei, como você falou, como que é a lida? Eu gostei do jeito que você perguntou, né? Olha, como é que eu faço para te ajudar? Eu seguro no seu braço ou você segura no meu braço? Aqui o nosso telespectador vai sair em vantagem, porque ele vai saber que ele dá o braço ali, o cotovelo para a pessoa com deficiência, e ela vai segurar um pouquinho acima do cotovelo na hora de ajudar,
e ele vai andar normalmente, vai um pouco à frente, quem enxerga vai à frente, né? E aí vai poder ajudar. Quem tem baixa visão é uma deficiência que ela tem uma característica que ela não é visível. A pessoa cega geralmente está ali com a bengala ou com o acompanhante, você já percebe na hora. Quem tem baixa visão, não. Então, essa pessoa geralmente vai se dirigir a você pedindo ajuda, ou você vai perceber que ela está, às vezes, com um olhar um pouco, naquele momento, com um olhar um pouco perdido ali, está precisando de ajuda e vai chegar da mesma maneira e vai dizer: aceita ajuda? Posso te ajudar? Como posso te ajudar? São essas 3 perguntinhas que podem facilitar a boa convivência, Wilker. Certo, Alisson, você comentou aí na resposta anterior, né, sobre o mercado de trabalho, que nós não vamos ter, né, pessoas com deficiência se não estivermos antes, né, nas escolas, enfim, em outros lugares. Falando das escolas, ainda falta muito para essa adaptação, para essa acessibilidade. Você bem disse, né, que de uns anos para cá melhorou muito, né, com novas tecnologias e tudo mais. Mas em relação à educação, o que você pode falar para a gente? Bem, eu gosto de começar assim. Nós avançamos nos últimos 20, 30 anos bem, e agora nós estamos tendo muita dificuldade porque tem uma parte do governo, uma parte da sociedade que acha que a pessoa com deficiência não deve estar na escola regular. Marina, eu saí da escola na época especial com uns 10 anos e convivi na escola regular com colegas sem deficiência, e isso foi muito importante. Claro que havia dificuldades de material didático, de livros, sim, mas isso foi muito importante porque mostrou para as pessoas que tinham visão que elas podiam ter um colega sem visão e que isso é absolutamente comum, é do ser humano, né? Enxergar, não enxergar, andar, não andar, ouvir, não ouvir, ter uma deficiência intelectual, isso é do humano, né? Então, essa convivência, ela é muito importante. Então, acho que é muito importante a gente ter aqui a oportunidade de dizer para as pessoas o quanto ajuda lá na frente, no mercado de trabalho, que a gente vai direto no mercado de trabalho, geralmente, a preocupação é essa mesmo, né, com a sobrevivência, mas o quanto ajuda se essa convivência começar na escola. Então, toda vez que alguém disser assim, não, a pessoa com deficiência tem que estar na escola especial. Não, ela tem que estar onde ela quiser. Se a família quiser uma escola regular, isso que é importante, né? Claro que tem famílias que vão preferir um ambiente de atendimento especializado ou vão precisar desse ambiente, isso também não pode ser negado. Mas é muito importante a convivência. Convivência que gera oportunidade. Acaba quebrando preconceitos também, né? Tudo isso ajuda, colabora bastante. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre o trabalho da Associação dos Deficientes Visuais do Estado de Goiás. Como que é o trabalho de vocês aí? A Associação dos Deficientes Visuais de Goiás, a ADVEG, ela foi fundada há 40 anos, em 1981. Então, ela é responsável pelas grandes conquistas das pessoas com deficiência aqui em Goiás. Biblioteca Braille, Centro de Apoio Pedagógico para pessoas com deficiência e, principalmente, pela quebra do preconceito, que é isso que você falava, Wilker. Principalmente por visibilizar as pessoas com deficiência, por dizer para a sociedade que as pessoas com deficiência podem trabalhar, estudar, formar família, enfim, podem fazer todas as atividades da vida cotidiana. Então, atualmente, nós temos um trabalho, nós temos vários grupos de pessoas dentro da ADVEG, nós temos um trabalho de cooperação mútua com essas pessoas, trabalho com a juventude, trabalho com as pessoas mais carentes, e o trabalho, que é esse que nós estamos fazendo aqui agora, de esclarecimento da sociedade sobre os preconceitos, mas também sobre as possibilidades das pessoas com deficiência visual, tanto cegas quanto com baixa visão. Alisson, eu tenho um termo que a gente não tocou nele ainda, que é o capacitismo. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre esse termo, o que significa, como ele acontece. O capacitismo é o nome
do preconceito e da discriminação contra a pessoa com deficiência. Por que capacitismo? É quando se leva em conta o fator capacidade para avaliar as pessoas. Geralmente está ligado ao corpo. É o corpo capaz ou o corpo incapaz, né? Então, no caso da deficiência visual, é como se o corpo que não enxerga ou que enxerga muito pouco, no caso da pessoa com baixa visão, fosse incapaz por essa avaliação capacitista. Isso não é correto, o capacitismo é um preconceito e hoje é uma discriminação, portanto é crime. Nós precisamos focar na convivência, na oportunidade e na inclusão para nós acabarmos com esse tipo de preconceito. Certo. Quando a gente fala sobre inclusão, a gente sempre pensa muito em políticas públicas, né? Pensa ali na atuação do governo que tem sim que ser eficiente nesse sentido. Mas a gente também pode levar para o outro lado, né? O lado da sociedade. Você acredita que as pessoas têm se conscientizado mais, as pessoas têm aprendido mais a tratar ali, a respeitar também as pessoas com deficiência, especialmente, né, falando hoje das pessoas com deficiência visual, porque a gente vê, inclusive, hoje em dia, pessoas que estacionam na calçada, isso pode atrapalhar muito, pessoas que estacionam ali em frente aos lugares onde o cadeirante vai passar. Como que você avalia isso? Eu sou otimista, eu acho que as pessoas têm se conscientizado, as pessoas têm falado sobre o tema e assim, se a gente pegar aqui, por exemplo, isso deve ter sido um tema lá da reunião de pauta de vocês, e aí vocês quiseram falar sobre isso, quiseram conscientizar as pessoas sobre essa questão. Claro que existe no Brasil capacitismo, como existem outras formas de preconceito, e nós precisamos lutar contra essas formas de preconceito todo dia. Mas é essa parte da sociedade, é o diálogo com essa parte da sociedade que quer falar com a gente, que quer dialogar com a gente, é que vai conseguir acabar com essas formas de preconceito. Certo. Alisson, falando um pouquinho mais sobre as crianças com deficiência visual, queria que você comentasse um pouquinho sobre a responsabilidade aí dos pais, dos cuidadores, em relação ao tratamento nessas crianças, até mesmo para que elas se sintam aí pessoas, né, junto, por exemplo, frequentando as escolas regulares, como você disse, o quanto isso é importante. O caminho é esse, os pais eles têm que colocar as crianças com deficiência visual junto com as outras e fazê-las assim, se sentir da melhor forma possível. Isso é muito importante durante a infância para que ela se torne um adulto mais capacitado, mais feliz, inclusive. O caminho é esse, Marina. As escolas costumam dizer assim: nós não estamos preparados para receber as pessoas com deficiência. Todo mundo vai se preparando junto. Tudo relativamente novo, ninguém está preparado a princípio, mas a ideia é que todo mundo se prepare junto. Tem a parte do Estado, a parte de garantir o acesso e a permanência das crianças na escola, isso está na lei, é um direito, e tem a parte da sociedade, o pai, a mãe que saiba ler, aprenda o braille, se tem uma criança com deficiência na família, ou peça ajuda de alguém que possa fazer isso também para contribuir. Hoje a internet está cheia de vídeos, de muitas informações sobre como lidar, usando a expressão do Wilker, como lidar com uma criança com deficiência. Como lidar é o seguinte: quais recursos que estão disponíveis, como é que pode ser feita uma estimulação precoce por profissionais, mas também em casa, como é que a própria família pode estimular essa criança, no caso da pessoa com baixa visão, a usar o pouco de visão que tem, e no caso da pessoa cega, estimular os outros sentidos, estimular o tato principalmente, estimular a audição. Então tudo isso são informações que estão disponíveis. Eu não sou um profissional da área, embora seja uma pessoa cega, não sou um educador, mas essas informações estão disponíveis na internet, certamente. Alisson Azevedo, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente.
por essa conversa tão esclarecedora a respeito de um tema muito importante, viu? Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de vocês. Vamos levar as pessoas com deficiência conosco, para que elas estejam em todos os espaços em que todo mundo esteja. Isso é convivência, isso é oportunidade, isso é inclusão. Com certeza, viu? Foi ótimo te receber aqui. Tchau, tchau.